Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino e todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e graça de Deus. A graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. O 6º dia da 8ª de Natal nos coloca um evangelho segundo São Lucas, que está apresentado com 2 aspectos importantes. Primeiro, uma continuidade da apresentação de Maria, José, Jesus ao templo. E depois, num segundo momento, já a volta da Sagrada Família e como viviam em Nazaré. No primeiro aspecto, José, Maria e Jesus, se lembrarmos o evangelho de ontem, depois de apresentar um par de rolas e pombinhos, a oferta dos pobres, e entregar Jesus ao Pai, a primeira das ofertas, uma prefiguração do que de fato ele o fará na cruz. São Simeão, um idoso, reconhece, movido pelo Espírito Santo, no menino. Pelo Espírito Santo, os olhos se abrem e reconhece o Messias. Na cultura hebraica, para que uma coisa tenha validade, era preciso 2 testemunhas. Por isso Lucas hoje nos fala de uma mulher, uma profetisa chamada Ana, a 2ª testemunha. E não por acaso, Lucas apresenta alguns dados numéricos que têm um sentido para isso. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, de idade avançada. E aqui ele diz que nos primeiros 7 anos ela fora casada. Depois se tornara viúva. E a partir de então, na sua viuvez, ela se dedica ao templo. Mas logo depois, nos apresenta a idade desta mulher, 84 anos. Se fizermos uma conta simples, 7 vezes 12, 12 a plenitude, 12 apóstolos, 12 tribos, vezes 7 o número perfeito, 84. Lucas, no fundo, está dizendo que a plenitude da vida desta mulher estava em servir o Senhor. Ela estava plena, como é uma palavra que está se usando muito nas redes sociais hoje, plena.
não sei muito bem o que querem dizer. Eu sei o que quer dizer, mas não sei se entendem o que quer dizer. Pessoa plena, porque está bem vestida. Plena, porque comprou um carrão. Plena, porque está cheia de si. Plena, plena, plena. Essa sim estava plena. E isso Lucas quer dizer. 12 vezes 7, 84. Plena de Deus ao servir o Senhor. Mas como ela servia? É impressionante que o texto, Lucas faz questão de dizer, e nada é por acaso na Bíblia. Quando nós pensamos em servir o Senhor, poderíamos pensar, Ana varria o chão do templo. Poderíamos pensar, Ana ajudava a limpar os candelabros. Ana estava a serviço de fazer alguma coisa manual. Lucas diz que não. Ela, nos seus 84 anos, estava plena ao servir o Senhor com jejuns e orações. Pasmem. Pasmem. Servir ao Senhor com jejuns e orações. Que jeito diferente de servir ao Senhor. Aqui nós podemos pensar, servir ao Senhor intercedendo, como intercessores. Servir ao Senhor em oração. Servir ao Senhor adorando o Santíssimo Sacramento. Servir ao Senhor se fazendo mediador da graça. É impressionante, meus irmãos, esse detalhe que não é um detalhe, é importante. Claro que Ana, aqui não quer dizer que só rezava por si, mesmo porque eram poucos os que restaram, não tinha filhos, não tinha marido. Jejuns e orações pelo povo, jejuns e orações por Israel, jejuns e orações pelo povo judeu, jejuns e orações para a vinda do Messias. Podemos refletir, importante que façamos, que nós não podemos dedicar a nossa vida a rezar só para os nossos problemas. Não por acaso, meus irmãos, na missa, logo depois da homilia, e quando é domingo do creio ou solenidade, vem a oração dos fiéis. E nesta oração dos fiéis, é oração pelo mundo, pelo Papa, pela igreja, pelos que sofrem, pelos que padecem, pelos mortos. Talvez aqui nós compreendemos o que é servir a Deus para Ana em orações e jejuns, para que o mundo se converta. Ora, não foi exatamente isso que Nossa Senhora em Fátima pedia tanto àquelas crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, que eles iriam sofrer pela conversão, rezar o terço pela conversão. Nas aparições, mesmo de Jesus, a Santa Margarida Maria Lacoque, Jesus, a Santa Faustina, não é sofrer pelos pecadores? Então rezar pelos pecadores, fazer jejuns para a conversão. É muito significativo e questionador este elemento de como Ana, a velha Ana, a idosa Ana, a viúva Ana, a plena Ana, servia ao Senhor. Para que nós também reflitamos se as nossas orações não são muito egoístas e voltadas só para os nossos problemas ou dos nossos familiares. Não está certo. Não é só para nós ou para nossa família. Rezar pela santificação da igreja, rezar pelos padres, rezar pelas missões,
rezar pela igreja que sofre, rezar pelos injustiçados. Nós temos que dilatar um pouco mais o nosso coração. Mas plena Ana, ela estava naquele dia, porque pelos olhos da fé, ela conseguiu enxergar no menino o Salvador. É impressionante perceber. E pôs-se a louvar a Deus. Esse movimento, ver Jesus, louvar a Deus. Reconhecer Jesus Cristo, louvar a Deus. Talvez as nossas orações e preces e jejuns, se rezássemos de fato e verdadeiramente, de forma justa para nós, seria que nossos olhos se abrissem para reconhecer o Senhor, para reconhecer o nosso Deus, para que possamos encontrar essa luz. Num segundo momento, o Evangelho fecha a visita no 40º dia depois do nascimento do Senhor, 32 dias depois da sua circuncisão, fechou o compromisso no templo, que Maria e José e Jesus não precisavam, mas o fizeram por obediência e humildade. Eles voltam para casa. E naquele momento, a casa era Nazaré. E como era a vida da Sagrada Família em Nazaré? Lucas não vai falar muito. Mesmo os evangelistas não falam da primeira infância de nosso Senhor. O relato virá nos 12 anos. Mas aqui ele sintetiza. Num outro texto vai dizer, e Jesus desceu nos 12 anos, ele era submisso à família, e crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Mas aqui já aparece como era na Sagrada Família. Voltaram para Nazaré. O menino crescia. A natureza. Crescer. Eu sempre falo que crescer é mais fácil do que diminuir. É da nossa natureza. Podemos entender fisicamente que Jesus era bem alimentado, que Nossa Senhora era prendada. Podemos pensar assim, que eram simples, mas tinham o alimento necessário. Tem toda essa conotação, porque quando falta comida, você sabe que a pessoa sofre muito, muito. Mas do outro lado, crescia, quer dizer, se desenvolvia. Jesus teve um crescimento natural, tornava-se forte. Forte fisicamente? Também. Ele precisava ser forte para andar depois do jeito que andou. Tinha que ser forte para enfrentar quem ele enfrentou. Até o diabo ele enfrentou cara a cara. Forte para passar tempos e tempos sem comer, à noite em oração, de dia pregando, curando, forte. Mas será que também não é forte na dimensão espiritual? Forte nas suas convicções, forte nos seus valores. E quem lhes ensinava? Nunca esqueça disso. 3 pontos fundamentais: José, Maria e a escola dominical. Cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava com ele. Era assim que vivia a Sagrada Família. E aqui Lucas sintetiza da mesma forma que como deveria ser a nossa família. As nossas famílias deveriam ser lugar onde se tem o necessário pela graça de Deus e justiça social para que os filhos cresçam.
fisicamente, mas cresçam espiritualmente, se tornem fortes nas suas convicções, nos seus valores, nos princípios hoje cristãos, numa moral cristã, e não balançando igual caniço ao vento, que os filhos olham para os pais e que referência tem? Uma escada negativa de pais separados, pais que brigaram, pais que estão não sei quantos casamentos, de família que não se dá, de relacionamento truncado, de brigas e xingões. Como é que uma criança cresce forte assim? Cresce violenta, cresce agressiva, cresce traumatizada, mas forte nos valores cristãos, cheio de sabedoria. Meus irmãos, sabedoria não vem só dos livros. A sabedoria não vem só de conteúdos matemáticos, geométricos, da geografia, da língua portuguesa. Ajuda, é importante estudar, abre, mas a verdadeira sabedoria não vem daí. São conteúdos e conteúdos que, se não assimilados, de nada servem. A escola não é a única a formar cidadãos. A catequese não pode ser terceirizada para a igreja. E a graça de Deus estava com ele. E é nesse sentido que vem a primeira leitura, falando de como a família de Nazaré vivia segundo Lucas e como a família deve viver hoje. Veja lá, meus irmãos, São João, inclusive, quem está acompanhando a leitura orante, quem acompanha a experiência de Deus, nós estamos na segunda carta de Pedro, e terminado nós vamos entrar em João, que é as 3 cartas de João, os filhinhos. E João nos fala: escreva aos pais. Mais um conselho para os pais: vós conheceis aquele que é desde o princípio. Pais, para que conheçam Jesus, para que teus filhos sejam educados na fé cristã, fortes, sadios, sábios. Jovens, olha o conselho de João: vocês venceram o maligno. O que é vencer o maligno? Ele vai explicar depois. Ele continua, um eco do Evangelho: já vos escrevi, jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós. Ora, então ser forte, que Lucas está dizendo em Jesus Cristo, e para nós é conhecer a palavra de Deus, ser forte nos valores de Jesus Cristo. E diz de novo: vós vencestes o maligno. Não amem o mundo. Padre, por acaso há uma negação do mundo? Não, não é negar o mundo, é negar o amor ao mundo, ou deixar-se possuir pelo mundo, com os valores que não nos levam a nada, nem o que há no mundo. É impressionante porque ele vai dizer: cuidado com a concupiscência, as paixões da carne. Na minha Bíblia está assim, aqui está as paixões da natureza. O que é isso? Concupiscência, palavra que a gente não usa. É essa inclinação que nós temos para fazer o mal. Padre, mas isso é real? Oh, meu filho, claro que é. Não canso de dizer, porque os apóstolos, São João, São Paulo, São Pedro, eles usam essa palavra. Será que isso é ilusão? Não.
Nós temos uma tendência, e se você olhar para dentro de você, tem um cavalo selvagem dentro de você, um animal selvagem, que se você não domesticar, a gente envereda para as coisas ruins. Está na nossa natureza. Existe na nossa natureza uma tendência para as coisas erradas, para as coisas da carne. Mas quem é culpado disso? O veneno da serpente, os primeiros pais no paraíso, o pecado original. Não sou culpado? Não. Mas a partir do momento que me deixo levar pelo veneno, torno-me o pecado original. Portanto, João vai dizer: cuide, fique se observando. O problema é que a gente está tão preocupado em observar o outro. Se o outro manca, se o outro coça, se o outro usa roupa bonita, se o outro fala. A gente está tão preocupado com a vida alheia que a gente não se olha. Se a gente se olhasse um pouco mais, nós teríamos mais domínio próprio. Domínio próprio, um conselho tão importante. É cristão. Portanto, cuidado com essa natureza da carne que te leva para as coisas ruins. Segundo, cuidado com a concupiscência dos olhos. Que é isso? Ele explica: a ostentação da riqueza. Engraçado, hoje tem até deixa eu explicar, uma moda ostentação, não tem? Não vou entrar em detalhe. Uma moda. Não vou não, porque dá briga. Quero confusão no final do ano, não. Mas tem, eu vejo nas redes sociais, vocês pensam que eu não fico observando? Uma moda, ostentação, como se isso fosse bom. Gente, ostentar o que você tem, não precisa ser grande coisa. Ostentar é um pecado. Quem disse que é uma virtude? A ostentação nunca foi, nunca será uma virtude. E hoje parece que inverteu. Parece que é uma inversão. Dê uma olhada depois. Uma vida de ostentação. Ostentar, mas você pode ostentar um caneco velho. Você pode ostentar as mínimas coisas. Ostentação não é virtude. E ostentação, o que é essa concupiscência dos olhos? No fundo, ostentação, cobiça. Cuidado. Cuidado que os nossos olhos, eles podem, pelo Espírito Santo, abrir como de Simeão de Ana, para ver Jesus, mas ele pode, pela concupiscência, se abrir para a cobiça. O que é cobiça? Cobiçar o que o outro tem. Nunca está feliz com o que tem. Nunca está satisfeito com o que tem. A cobiça. E ainda tem mais um, falando de como a família deve viver. A concupiscência do apego ao mundo. Terceiro, o mundo passa, a sua concupiscência também. Mas se não eliminarmos essa concupiscência, essa tendência, nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, se você compreendeu, eu comecei falando, sexta, oitava da Páscoa, da Natal, o desfecho em Ana, da apresentação ao templo, e tudo que a plenitude de Ana, nos seus aspectos. Depois, Maria, José e Jesus que volta, e os elementos que Lucas nos dá
de como era a Sagrada Família, reforçando: Jesus crescia, era forte, sábio, e a graça de Deus estava nele, e as consequências disso em João, que nos alerta para as nossas más inclinações. Por fim, hoje é a última quinta eucarística. Eu sei que vieram agora nessa missa, mas nós temos às 19 horas, alguns voltam, outros não. Mas queria convidar a todos que acompanhem, seja pela TV, rádio, pelo YouTube. Mas hoje eu queria muito família, que a tua família agora à tarde, trocasse uma conversinha. O que na nossa família foi ruim? O que não prestou? O que nos fez sofrer? O que nos fez chorar? O que nos fez lamentar? Eu coloquei no Instagram um vídeo e pedi para as pessoas começarem a colocar. Às 19 horas adoramos o Santíssimo e teremos alguns momentos nesta adoração. Um deles, e eu convido você a estar comigo em casa ou aqui, um deles, a bênção dos alimentos. Eu não sei o que você vai comer amanhã, não sei o que você vai comer no dia de ano, não me importo, coloque para abençoar. Segundo, aqui, os mais relevantes aspectos que aparecerem, nós vamos queimar, como que dizendo: Senhor, que 2022 venha com bênçãos, e isso que nos causou mal, seja eliminado. Eu renuncio a estes aspectos. Mas, como eu digo, se você quer levar esses mesmos problemas para o ano que vem, seja feliz nas suas lágrimas, seja feliz nos seus sofrimentos, e depois não culpe a Deus. Meus irmãos, Deus quer nos libertar. E já aproveito essa homilia e finalizo de fato, para tornar oficial agora, para vocês e para todo o Brasil, que está marcado com data certa o Retiro Nacional. Será dia 19 e 20 de fevereiro. Portanto, dia 19 e 20 de fevereiro, na Expo Renault Barigui, nós teremos o Retiro Nacional. Sejam todos bem-vindos.